descer nesta noite, nós vamos diminuir, Deus. Oh, Santo, 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 Deus. Todo-Poderoso, Todo-Grandioso, Pai. Louva nosso Senhor nessa noite, louva Ele. Oh, glória, glória, glória a Ti, Deus. Santo Tu és, Pai. Aleluia, 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 Senhor. Santo, 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 santo Deus. Aleluia, Menos de mim. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Mais de Ti, Deus. Muito mais de Ti, Deus. Muito mais de Ti, Jesus.
Passa
sedentos sejam levados pelo novo e vivo caminho. A sala do trono, o Santo dos Santos, Senhor. Recebe nessa noite nossa adoração, a nossa glorificação, as primícias do nosso louvor. Nós estamos entregando ao Senhor. Aleluia. Vai glorificando ao Senhor. Vai glorificando. Deixa eu passar pelo fogo, não perderei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Nós temos fome dessa presença, Senhor, que nós chamamos de glória.
Somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo, e por isso nessa noite entregamos ao altar as primícias da nossa adoração, as primícias do nosso louvor. Estamos aqui, Senhor, para viver a Tua obra e para viver o Teu propósito. Não há nada programado, não há nada preparado, porque o Senhor é aquele que dirige esse encontro, essa reunião. O Senhor é aquele que conduz, o Senhor é aquele que conhece o profundo dos corações, e que nesse momento, Senhor, por Tua misericórdia, por Teu amor, a Tua glória, Shekinah do Senhor, seja aqui liberada, como já foi profetizado em oração, para batizar, para restaurar. Senhor, nosso maior desejo é transformação de vidas, que a Tua palavra nessa noite venha impactar, que ela entre, Senhor, dividindo o espírito e a alma, que ela entre, Senhor, discernindo pensamentos do coração, que ela entre trazendo um profundo arrependimento, que ela entre trazendo quebrantamento, Senhor. Pai querido, cerca-nos com a presença dos Teus anjos, eleva aqui, Senhor, eleva-nos a um ambiente profético, prepara-nos, Senhor, para a Tua operação, manifestando a graça, a vontade e o propósito do Senhor nas nossas vidas. Seja, Senhor, louvado, seja para sempre louvado, seja, Senhor, exaltado. De nada vale estarmos aqui se a Tua presença não é testificada, de nada vale estarmos aqui se não houver transformação, de nada vale estarmos aqui se o Senhor não vier com Teu propósito, mudando, restaurando e operando em nossas vidas. Senhor dos milagres, que o grande milagre da transformação da água em vinho aconteça aqui nessa noite. Pecadores se arrependam, Senhor. Pai querido, vidas se rasguem diante de Ti, corações se abram, os sedentos sejam cheios da Tua glória, da Tua presença e do Teu poder. Aplauda com os lábios, glorificando, e aplauda com as mãos também, mas com a boca, dizendo que Ele é santo e poderoso. Glória a Deus. Amém? Muito boa noite, Igreja Viva. Boa noite, Igreja Viva. Boa noite. Amém. Paz seja com todos. Graças a Deus. Celebração das primícias. Vamos aproveitar que você está em pé nessa postura bonita e você vai abrir sua Bíblia comigo. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer leitura apenas de 6 versículos. Isso eu vou aproveitar sua posição reverente em pé. Eu sei que quem não pode estar em pé está na reverência sentado também. Mas quero aproveitar aqueles que ainda podem estar sob seus pés, como diziam os missionários de antigamente, não é? Coloque-se de pés, está errado, mas estar sob seus pés está correto. Acho que é a professora de português aqui, se não for assim, depois me ensina, tá bom? Amém? 1 Reis, capítulo 17, texto muito conhecido, versículo 10, diz assim: assim ele se levantou e foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. Ela disse a ele: vive o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou juntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz tu assim como disseste. Porém,
Disso faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a barriga de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro o azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi, e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa por muitos dias. E a barriga de farinha não se consumia, tampouco do cântaro o azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Amém? Glória a Deus. Senta aí no seu lugar, diga assim: Senhor meu Deus, continua falando comigo. Eu faço esse pedido. Vamos lá, bem bonito. Eu faço esse pedido em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos de uma maneira muito especial as nossas crianças, para que sejam cheias do Espírito Santo, da graça e do poder, assim como nós também estamos sendo cheios, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, tem alguém que nos visita hoje? Antes de eu iniciar, deixa eu aproveitar. Se tiver visitantes, nossa irmã Maria do Carmo aqui, a nossa Carmen, seja muito bem-vinda. Amém? Quem mais? Lá no fundo, né? Lá no fundo, seja muito bem-vindo. Amém? Está recebendo aí da nossa equipe de recepção Lindacinho, o cadastrinho. Deus abençoe. Amém, queridos? Nós continuamos fazendo esse trabalho, mas tudo com protocolo, seguindo protocolo. Você que está nos assistindo aí, todo mundo de máscara, todo mundo guardando distanciamento social e a bênção de Deus acontecendo. Meus amados, os nossos visitantes estão acompanhando conosco hoje. E você que é membro aqui já sabe que o primeiro domingo é o dia de celebrarmos as primícias ao Senhor. Nós fazemos essa festa alegre, porque ao contrário do que alguns pensam, né, com isso nós não estamos judaizando a igreja, não, nós estamos seguindo a ordem que está em Levítico, né, capítulo 23, no decorrer dele. A festa das primícias foi dada como um estatuto perpétuo. E para aqueles que duvidam disso, estudar um pouquinho o nascimento da igreja, vai perceber que ela nasce em meio a esta festa. A festa das colheitas era uma festa permitida a todos. Os judeus, eles tinham a permissão de Deus de permitir que os estrangeiros, todas as pessoas que desejassem trazer os seus primeiros frutos, pudessem ali ver o sacerdote movendo aquela oferta e, através da santificação do primeiro fruto, toda a produção daquela pessoa, todo o seu salário, a sua renda também seria santificada. Essa festa tem um propósito tão grande na Bíblia, ela tem um propósito tão grande, ela foi dada por Deus por um propósito tão grande que Simão o Cirineu, aquele que ajuda Jesus carregar a cruz, ele, o notável ajudador, ele vem para a festa de primícias. Ele vem das regiões ali da África, de Cirene, e ele vinha com um pedido para Jesus, segundo a biografia, com um pedido em relação à sua família, e vinha trazendo os primeiros frutos também. Não esperava ele encontrar Jesus naquele momento, tão importante, de um cumprimento de um propósito tão especial, mas foi ali que ele encontrou. E mais do que ser alguém que viria para pedir, e mais do que ser alguém que viria para entregar os frutos, ele foi um notável ajudador que marcou a história, E ali nós sabemos, isso é uma outra mensagem, só para você entender, que a igreja, então, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele havia dito aos seus discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos estão em oração reunidos, e neste período, Jerusalém estava cheia de estrangeiros. Olha o propósito evangelístico de Deus com as primícias. Você já pensou se ali Jesus falasse: não, cessou primícias, acabou a festa, eu estou abrindo uma outra dispensação, a dispensação da graça? Jesus não disse isso. Ao contrário, estrategicamente diz assim: estejam em Jerusalém, não saiam de lá,
até o dia da festa, porque vai encher de estrangeiros. E o Evangelho vai ser liberado na vida dos gentios também. Por isso que você vai ver a narrativa do texto dizendo que eles falavam em outras línguas, tanto na glossolalia, que é a língua dos anjos, quanto em outros idiomas. Né? Às vezes há uma briga teológica, alguns falam, não era a língua dos anjos, não, era outros idiomas. Outros dizem, não eram outros idiomas, era a língua dos anjos. Os dois estão errados. Eram as duas coisas. Havia aqueles que falavam na língua dos anjos e havia aqueles que trocavam, não conheciam determinado idioma, mas estavam falando naquele idioma. Então, todos esses sinais aconteceram naquele dia, assim como até hoje, né? A gente vê testemunhos aí, o pastor mesmo dá um testemunho da pastora Fidelcine, que sem entender inglês, né? Foi usada. E assim, queridos, é a multiforme graça de Deus se manifestando. Por isso, primícias é propósito de Deus, é estatuto perpétuo, é momento de evangelização, é momento de celebração, é momento de alegria, porque nós estamos cumprindo um propósito muito importante, que é dar a primazia ao Senhor. Como dizia Davi, tudo vem de ti, para ti retorna, Deus. Nós estamos marcando as nossas vidas com primazia, porque é muito fácil esquecer disso, e é muito fácil trocar a primazia de Deus, dando esta primazia ao nosso eu. E essa é a palavra, esse é o cerne da palavra de hoje. O nosso tema já foi divulgado, primícias ou cavacos. Você vai dizer, o que é isso, pastora? Primícias ou cavacos? Em algumas traduções da Bíblia, estou aqui com a King James, e a Bíblia fala que essa mulher, a viúva, ela estava atrás de 2 gravetos, né? Mas algumas traduções vão dizer que ela estava pegando alguns cavacos. E diz graveto, não é nem um tronco de lenha, um pedacinho de lenha, daquilo que restava da seca que estava afetando a terra naquele momento, naquele período. Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui, queridos, é que aquela mulher tinha 3 elementos em mãos. Ela tinha farinha, tinha azeite e tinha gravetos. Né? A viúva, quando se encontra com o profeta, o texto é muito conhecido, suponho que você conheça. O profeta Elias é enviado à viúva, né? Chegando em Sarepta, que era lá de Sidom, muita seca, muita carestia na terra. E quando ela encontra com o profeta é enviado a ela, Deus dá uma ordem bem determinada, você vai até a cidade, você vai encontrar uma viúva que vai te alimentar, te sustentar, desafio de fé, porque viúvas eram pessoas carentes também, e o Senhor dá o endereço de uma viúva para eles. Não se preocupe, né, com circunstâncias, né? Não se preocupe com a carestia do mundo ou da terra. Se você é fiel a Deus e tem com Ele uma aliança, às vezes parece que Deus está te mandando malhar em ferro frio ou bater enxada em terra seca. Mas se Deus está mandando, faça, porque Ele é o provedor. E Ele não tem problema com secura de terra, com frieza de ferro. Deus não tem problema com nada, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Elias, sabendo disso, vai até essa mulher. Quando encontra-se com ela, percebendo o propósito do Pai, percebendo o propósito que Jeová tinha na vida daquela mulher, antes que ele pudesse desenvolver com ela um diálogo, já percebe ali que no meio da carestia ela procurava por alguma coisa. Essas 2 coisas eram exatamente os gravetos ou os cavacos. Para fazer o quê? Aí ele vai abordar a mulher e vai dizer a ela, olha, por favor, vá até a sua casa, traga um vaso com um pouco de água. Você que conhece um pouquinho da história aqui do texto, e quem não conhece a gente vai te colocar, né, a conhecer hoje. Vocês acham que essa mulher tinha bastante água? Já há algum tempo sem chuva, não era isso? Qual que era a causa da seca? Por que a mulher não estava procurando nenhum lenho? Ela procurava gravetos, porque a seca já tinha consumido tudo. E onde tem seca não tem água. O profeta olha para ela e diz assim, vai buscar um pouco de água para mim? Aquela mulher, ela vai nos ensinar algumas coisas, dentre elas o cerne da nossa mensagem.
fazer uma análise se nós estamos servindo a Deus com primícias ou com cavacos. Servindo num contexto geral. Não estou falando de uma área isolada da vida, né? Porque a Deus nós servimos numa completude. Tem gente que isola, não, mas essa área aqui eu sou exímio, eu sou nota 1000. Aquela ali é cavaco mesmo, mas essa aqui é primícia. Não tem isso, gente. Ou é tudo primícias ou é tudo cavaco. Você vai entender isso hoje. Porque o Senhor vem para fazer na sua vida e na minha vida uma obra completa. Deus não pega por fração, vou trabalhar só nessa área, naquela não. Ele te quer no todo, Ele te quer na íntegra. Então, essa mulher, já começamos a observar isso nela, ela não contestou. E quando ela se direciona, isso quer dizer que ela tinha então em casa um pouco de água. Afinal de contas, se ela ia fazer pão, ela precisava de algum líquido além do azeite, né? E ela então vai, aí o profeta vê que ela é uma pessoa ensinável. E uma pessoa ensinável e não murmuradora, ela é uma terra muito fértil para Deus fazer prosperar, meus irmãos. Sabe qual foi o grande problema de Israel e qual é o grande problema da igreja? É a murmuração. Muita reclamação. Reclama daqui, reclama dali, reclama de lá. Houve mensagem sobre murmuração, mas daqui a pouquinho está reclamando de novo. Quando nós aprendemos a fazer um jejum de murmuração, nós vamos perceber o quanto a nossa vida avança e avança depressa. Essa mulher não contestou e nem murmurou. Ela tão somente olhou para o profeta e expôs a situação. Ela também não disse, não vou buscar o bolo. Ela disse dos planos que ela tinha. Ela disse assim, profeta, não tem em casa. Ela estava contando os elementos que tinha. Ela também não ocultou o que tinha. Eu não tenho em casa senão um pouco de farinha lá no vaso e um tantinho de azeite na botija, que é o suficiente para fazer um pão, um bolo, para que eu e meu filho venhamos comer e depois nós vamos morrer, porque acabou tudo, não tem mais o que fazer. Esse é o último bocado que eu tenho em casa. Queridos, Deus nunca permite que cheguemos a uma situação de total escassez. Se nós chegamos a uma situação de total escassez em qualquer área da nossa vida, é porque nós comemos a semente daquela área. Pastor, minha vida espiritual está uma terra rachada, não tem mais nada, é seca total. Quanto tempo? Eu não preciso nem perguntar se você deixou, já vou afirmar. Quanto tempo você deixou de orar e ler a Bíblia? Você comeu toda a semente que tinha na sua vida espiritual. Para desenho ministerial, de oração. Pastor, eu não sou fiel nas finanças porque você não conhece minha situação, passou do vermelho, está chegando no roxo. Aí se você fizer um levantamento, antes de terminar tudo, Deus lhe deu algumas sementes. Você olhou e falou, coitadinho de mim, não é justo, vou usar comigo. E comeu aquelas sementes também. Essa mulher, queridos, ela tinha uma escolha. Ao final da sua provisão ali, ela tinha farinha, azeite e a água, e agora ela tinha que escolher. Ou servia-se a si com aquele último bocado que podia se tornar primícias, ou servia ao Senhor as primícias. Ela teve que fazer uma escolha naquele momento. E nos chama a atenção então que ela não contesta, ela expõe. E diz, a situação é essa, profeta. Mas o profeta reafirma o pedido. Ele diz, olha, então me desculpe, olha, coitadinha, ela tem lá o último bocado de farinha. O homem carnal, quando faz a leitura fria desse texto, pode até dizer, olha, o profeta esperto, hein? Homem forte, Elias. Afinal de contas, ele estava sendo alimentado com carne pelos corvos, com água do ribeiro, agora vai lá comer da coitadinha da viúva, pastor ladrão, hein? Está pregando isso porque tem interesse no dinheiro dela. O homem carnal é assim. Mas o homem espiritual que conhece todo o contexto de Deus, começa a observar que estrategicamente, vocês acham que o profeta Elias, um homem de oração, de jejum, de busca, ele precisava tomar o último bocadinho de
de azeite e de farinha, o último pão daquela mulher, o último copo de água dela? Claro que não. Um homem testado na palavra de Deus, se fosse uma questão de caridade, irmãos, ele se proveria de algo para dar para ela, com certeza. Mas aqui existia uma estratégia de Deus na vida do profeta. Estrategicamente, ele continua fazendo o pedido, ele mantém o pedido, muito embora ela tenha explicado a situação para ele. Ele continua afirmando: busque lá os seus últimos bocados. Ela disse: o último bocado é para a última refeição. E ele continua reafirmando: faça. E ela diz assim: para que eu e meu filho possamos comer e depois morrer. Essa é a regra, queridos, que nós estamos acostumados desde a queda, é o que impera para o homem carnal. Primeiro eu, ou eu primeiro, não é assim? Nós vemos isso se espalhando pelo mundo de uma maneira assim, avassaladora. Porque enquanto Adão tinha um relacionamento saudável com Deus, ele entendia que a primazia era do Pai. E olha que coisa interessante. Olha como é que as coisas de Deus não se entendem com a razão, mas se entende com o Espírito. Porque Adão, enquanto se relacionava com Deus e toda a primazia era do Pai, ele morava num jardim de delícias. O que é jardim de delícias? Será que Adão tinha falta de alguma coisa lá? Não, de nada, meus irmãos. Inclusive a maneira dele administrar, governar, cuidar, era muito gostosa, era muito saudável. Porque você vê que após a queda é que vem o preço que ele tem que pagar. A partir de agora você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto. Vai cansar, vai malhar, vai lutar para poder ganhar o pão. Antes ele ganhava o pão de uma maneira tranquila, ele não era improdutivo, inativo, não, mas era de uma maneira muito mais confortável, com certeza. A partir do momento que a queda acontece, a primazia, o homem usurpa a primazia que era de Deus, trazendo para o seu eu. Agora importa eu, o meu bem-estar, o meu conforto. E daí você vai puxando uma linha e você vai entender que por isso, ao longo dos séculos, esse sentimento, essa usurpação de primazia vai se tornar a fonte de todas as obras da carne e principalmente a fonte da avareza. O que é avareza? A pessoa tem, mas ela quer o do outro. Eu tenho, mas eu preciso de mais, sabe por quê? E amanhã? E depois de amanhã? E o mês que vem? Ela não sabe nem se vai estar viva daqui a um minuto, mas ela quer, ela fica desesperada, ela precisa pular. Uma coisa é administrar com organização, com responsabilidade. Inclusive, quando você faz isso, você olha para o que tem e você é grato a Deus. Como essa mulher, eu não estou dizendo ter contas milionárias. Quando eu tiver conta milionária, eu agradeço a Deus. Gente, essa mulher tinha farinha e azeite, eram preciosos na época, mas era um bocadinho para uma refeição. E eu não vejo ela olhando para o profeta e reclamando disso, nem dizendo: não, eu não tenho, com usura. Não, com avareza. Não, em casa não tem nada. Você não tem alguma coisa para me dar aí? Não. Tem gente que é assim. Ele está bem, ele está administrando bem a vida dele, mas quando ele vai falar: você não sabe o que eu passo, conta para pagar, nem consigo saudar tudo, às vezes nem é verdade, irmão, chamando maldição para a sua própria vida. Não faça isso. Isso acontece quando nós usurpamos a primazia de Deus, nós começamos a entender e fazer tudo errado. Você não vai sair sendo um esbanjador. Você não vai sair, mas você não vai mentir para ninguém. Como é que está? Glória, graças a Deus. Eu consigo administrar, eu sou fiel a Deus e Deus tem me abençoado. Se eu não sou fiel a Deus, eu não vou conseguir mesmo. Isso a gente já entende que é impossível. Com a palavra, com as ministrações, é impossível. É um ciclo vicioso. Não sou fiel porque não posso e nunca vai poder, porque vai gerando, o inimigo vai comendo. Ele não come 10%, ele come 200%. Leva todo o 100 da pessoa e ainda bota mais 100 no vermelho. A pessoa fica lá naquele aperto terrível. Então perceba,
O instinto do homem caído usurpou a primazia do Senhor e trouxe para si. Aí isso se tornou fonte de corrupção. Por que você acha que 98% da riqueza do mundo, 98% da riqueza do mundo está nas mãos de 2% da população mundial? Os multibilionários, trilhardários e quatrilionários e por aí vai. E só você pesquisar você vai ver. E por que 98% da população divide 2% da riqueza mundial? Olha que desequilíbrio terrível. Por quê? Por causa disso aqui. Primeiro eu, antes o que é meu. Não, eu já tenho, mas eu preciso de mais. Nem que falte para o outro. E isso é raiz, irmãos, de toda sorte de males. E aí, por essa lógica corrompida, o homem carnal não entende leis e princípios de Deus. Quando nós vamos falar em primícias, nós vamos citar para você leis e princípios de Deus. Alguns, eu poderia falar muitos, mas 4 que são chaves. Lucas, capítulo 10, versículo 26, Jesus cita um texto da Torá no Antigo Testamento e ensina, lembrando e dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Está falando do Espírito, tá? De todo o coração. O que é isso? Primazia. Deus ocupa todo o espaço. De toda a tua alma, toda. E de todo o teu intelecto, a tua mente. Está falando da alma também. Tudo está dizendo da primazia. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 2. Então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Olha que interessante. Esse texto nos ensina 2 princípios num só momento. Primeiro, era o que fazer com o primeiro, com a primícia, colocar no cesto. E aí? Levar em qualquer lugar? Ô sacerdote, vem cá, te encontrei por acaso, vem cá. Não. Queridos, desde o Antigo Testamento sempre existiu um lugar em que o Senhor Deus escolheu para colocar o seu nome. Não é a pastora que está inventando, não. Um dos textos, e você vai encontrar vários, principalmente em Deuteronômio: irás ao lugar que escolher. Quem que vai escolher? O Senhor teu Deus. Não está aqui, senão você ia ver. O Senhor teu Deus. Então Deus escolhe um lugar para colocar seu nome, sim. E isso é para a gente refutar o falso ensino do desigrejamento, se é que existe essa palavra. Igreja não importa, está tudo errado na igreja, homens falhos, você perde tempo de ir para a igreja. E agora com pandemia, o inimigo usa muito essa estratégia. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas muitas vezes falam: vou para a igreja, só tem gente falha na igreja. Só que engraçado ou muito interessante é que Jesus, quando veio à terra, escolheu 12, não foi? 12 homens com uma missão. E aí, talvez você já tenha visto a análise psicológica feita desses homens, recursos humanos da empresa. Vários especialistas na área já fizeram uma análise. Queridos, nenhum dos 11 prestava, tudo nota 0. Pedro é muito explosivo, desequilibrado, estourado, não contrata não. Olha, os filhos do trovão, Tiago e João também seguem na mesma linha, vão trazer problema. Mas tem um cara lá que é nota 1000, excelente, Judas. Esse é centrado, compenetrado, não estoura nunca, esse é perfeito. Então, Jesus chamou os 11. E o que o ser humano analisa ser perfeito foi o pior, foi o que traiu. E Jesus chamou os 12. E aí eu vou dizer que eu não vou para a igreja, porque na igreja tem ser humano, e ser humano tem falha. Então eu não vivo cristianismo, não estou pronto para o evangelho. Peraí, Jesus, perfeito e sem pecado, observou e viu que a humanidade tem
povo. Ao contrário, se lá no Antigo Testamento existia o tabernáculo e depois existiu o templo, e Jesus inclusive frequentava o templo, e quando ele viu desordem, ele organizou e não negligenciou, e disse: não vamos destruir o templo, aqui é casa de oração. Depois ele vai dizer: olha, não saiam de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Você vai me dizer que Jesus não sabia que aqueles homens eram a semente de uma igreja que ia nascer, que ia germinar, e foi na igreja que eu e você aceitamos a Jesus Cristo. O pastor me faz essa pergunta, e ela é muito interessante, assim, interessante, os igrejados falam mal da igreja, onde é que eles aceitaram Jesus? Aí pega mais um ouvinte, foi na casa. Não, estou falando você, de 30, 40, 50 anos de crente. Quando não existia desigrejado, onde é que você aceitou Jesus? Na igreja. Então, amados, não caiam nessa cilada, nesse engano. Desde sempre o Senhor é quem escolhe o lugar aonde Ele vai colocar o seu nome. E o milagre é que é sim um monte de gente que tem falhas, que tem defeitos, mas o grande milagre é que no meio desse monte de gente tem aqueles que se quebrantam, que se arrependem, que são transformados, que dão testemunho de vida e que arrebanham uma colheita grande para o Senhor. Sabe quem bate palma se a igreja fecha portas? O diabo. E olha que tem lá crente que se esfriou tanto que diz: a igreja não devia abrir de novo. Pense em blasfêmia desse tamanho, irmãos. Se Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Então até podem tentar, mas até que Jesus tire a igreja daqui, todas as vezes que fechar vai ter que abrir, porque enquanto a igreja estiver na terra, ela vai saquear o inferno sim, e ela vai ganhar almas para Jesus. Atos capítulo 20 e versículo 35, outro ensinamento voltando às primícias. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e que recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê, queridos? Porque no homem renascido, no espírito recriado, um homem que foi resgatado por Jesus, está impressa essa lei: a primazia é do Senhor. Se o Senhor é meu pastor, nada me falta. E quando nada me falta, ainda que eu tenha pouco, eu consigo repartir, eu consigo abençoar. Eu não vou ser aquela pessoa cheia de usura, cheia de avareza, cheia de mecanismos internos e manias que trazem, ao invés de prosperidade, miséria. Deuteronômio capítulo 16, versículo 10, para fechar esse ciclo. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Olha esse ensinamento dizendo: você vai celebrar primícias. E saiba que o que você está levando é parte daquilo que o próprio Deus te deu. Há pessoas que não entendem isso, irmãos. Dizem: Deus dá, eu que não levanto e que não vou trabalhar, não é? Se Ele fizer assim e não lhe der fôlego, como é que você vai levantar e vai trabalhar? Se Ele não cuidar daquela porta aberta para você ela se fechar, você vai levantar para ir aonde? Irmãos, tudo na nossa vida vem pelo mover do Senhor. E não duvide disso, porque é um preço muito alto a se pagar quando se duvida. Há um homem que diz: pelo meu próprio braço eu andaria em riquezas. Deus tirou os hebreus de uma situação caótica no Egito, que foi prosperando e foi abençoando, e foi abrindo o mar, e foi trazendo vitória, e foi trazendo conquista, promessa de conquista para eles. E quando eles estavam perto de entrar na terra, outro ciclo de bênçãos ia acontecer. O Senhor vai dizer em Deuteronômio, salvo engano, capítulo 8, versículo 18: antes te lembrarás o Senhor teu Deus. Ele começa o capítulo 8 falando: olha,
levei vocês para o deserto para provar o que tinha no seu coração, porque é na hora da necessidade que você põe para fora o que está no seu coração. Se você crê, se você não crê, se você glorifica ou se você blasfema, é nessa hora que vai sair da sua boca. E aí, meu irmão, lá no 18, aí ele começa a falar das promessas. Mas vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Porque ele não se esquece. E aí ele fala, mas quando vocês estiverem andando altaneiramente, quando vocês estiverem no tempo da conquista, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá forças para adquirires riqueza. Toda vez que eu celebro primícias, eu estou reconhecendo isso, dizendo, Senhor, sem ti eu nada sou, eu nada posso. Sem o Senhor não vai haver pão sobre a mesa, sem o Senhor não tem vestimenta, não tem calçado, sem o Senhor não tem alegria, sem o Senhor não tem paz que excede o entendimento humano, sem o Senhor não tem nada. Eu estou declarando ao mundo, dizendo, tudo que me é dado vem das mãos do meu Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. É isso aí, meus amados. Isso é celebrar primícias. Onde eu celebro é isso que eu estou dizendo. E quando eu coloco as primícias no altar, é aquilo que o Senhor disse que vai acontecer. Vem a santificação daquilo que é primeiro. E aí todo o resto da colheita vai ser também alcançado. Digo colheita, irmão, óbvio, hoje nós não lavramos a terra, nós não trabalhamos plantando e colhendo na terra, isso só o agricultor. Estou falando da renda, estou falando do local de trabalho, estou falando da empresa. Ai, pastora, mas aí o Covid trouxe crise financeira. Você acha que aqui não tinha, essa crise financeira aqui era menor? Era muito pior, meus irmãos, muito pior, já não tinha nem lendo mais, gravetos, cavacos. Mas em tempo de abundância ou em tempo de carestia, não importa, seguindo esses princípios bíblicos, esses princípios eles asseguram a vida abundante. Os hebreus foram ensinados pelo Senhor a compartilhar das provisões e das riquezas, irmãos. Primeira coisa, você precisa entender que a riqueza é esse pacote, a prosperidade. É a paz que excede a todo entendimento humano. É a satisfação. Porque hoje a gente vive debaixo de uma força que empurra o ser humano à compulsão. Ter mais, ter mais, ter mais. O que tem hoje não está bom, não está satisfeito. Eu comprei essa roupa aqui, ela é, sei lá, caramelo, marrom, eu quero uma azul, e depois eu quero uma preta, e depois eu quero. E você não vê as pessoas satisfeitas, você vê as pessoas amedrontadas, por mais que elas tenham, elas estão amedrontadas. Dias atrás eu estava cuidando de uma questão bancária e enquanto já estava fechado ali, estava só os funcionários e gerentes. E aí uma das funcionárias disse assim, viu, o cliente me pergunta de onde que ele vai pôr o dinheiro, não tenho o que falar para ele. O que é seguro hoje? Nada é seguro hoje, não tem onde pôr. Olha que tristeza para quem depende do mundo. Agora, se eu sou fiel ao Senhor, ainda que eu não esteja colocando em lugar algum, não tem para colocar, eu sei que o meu pão não vai faltar. Eu sei que a saúde Ele me dará, irmãos. Eu não estou condenando não, quem tem bastante, que tenha mais, cada vez mais, que Deus prospere, multiplique, abençoe. Mas é necessário que você aprenda a ser o Senhor da riqueza e não deixar a riqueza ser o seu Senhor, senão acaba a paz, acaba a alegria, acaba tudo. E por mais que se tenha, há uma fome, uma busca incessante que rouba toda a alegria da vida. Então perceba como o Senhor ensinou os hebreus de novo, Deuteronômio, capítulo 24, agora, versículo 19. Quando estiveres ceifando sua colheita em teu campo, e você esquecer de um feixe, não retorne para pegar. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão ou pela viúva, a fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus os abençoe bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. Olha o que esse versículo está dizendo. Você diz assim, vocês serão tão prósperos, quando vocês estiverem colhendo, vocês vão esquecer alguns feixes, ou vai cair, né? Frutos bons, não abaixa para pegar, não volta a pegar aquele feixe, você não vai precisar.
Deixa lá para o estrangeiro necessitado, para a viúva, para o órfão, porque o Senhor vai abençoar a eles, assim como todo o trabalho das suas mãos. O que o Senhor está dizendo? Na generosidade, no compartilhamento, Deus vai multiplicar a sua dispensa, Deus vai abençoar o seu local de trabalho. Não deixe o seu coração ser tomado por avareza, por usura em momento algum, meu irmão. Todavia, a influência de Mamon, isso foi o que o Senhor ensinou, mas a influência de Mamon, por vezes, rouba do homem essa possibilidade de honrar o Senhor. Sabe por quê? Porque o primeiro instinto do homem caído é roubar a primazia de Deus e dizer, não, primeiro eu. Se essa mulher, ela seguisse o instinto do homem caído, ela ia dizer para o profeta, o azeite, a água e a farinha para mim. Os gravetos eu apresento aí como uma oferta. Por isso a pergunta inicial da mensagem é como é que você tem servido a Deus em todas as áreas, em todas. Na financeira também, mas é em todas. É com primícias ou é com gravetos? Essa mulher que nem conhecia a palavra, que você vai ver, nem tinha essa familiaridade toda, ela teve um ato muito bonito, ela serviu com primícias. Mas sigamos aqui, irmãos. Estratégia de Mamon. Quem é Mamon? É o falso Deus das riquezas. Lembra? Um homem não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon tem como propósito e objetivo impedir que você honre a Deus. Por isso, lá no Éden, a primeira coisa usurpada, perceba que enquanto Adão tinha uma comunhão viva, ativa com o Pai, ele não sentiu falta de nada. A partir do momento que rompeu a comunhão, Deus fala, não, onde você está? Por que você está se escondendo? Porque eu estou nu. Ah lá, já está falando de uma carência, não tenho roupa, Senhor. Agora descobri que eu preciso de roupa, não tem roupa, não tem dinheiro para comprar. Já começa a carestia, já começa as necessidades não supridas, porque ele rompeu aquela aliança. Então perceba que ali Mamon já começa a fazer o homem usurpar e pensar somente em si. E Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz que quando a gente celebra primícias, nós estamos honrando. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. O celeiro é a dispensa da casa, o lagar é o local de trabalho, meus irmãos. A bênção vai estar em casa, a bênção vai estar no trabalho. E o que é honrar? O que significa a palavra honra? Para os estudiosos da prosperidade, a honra é o reconhecimento mais o investimento. Por isso que quando alguém faz aniversário, a gente costuma dar aquele pequeno objeto ou grande objeto que muita gente espera com muito fervor e com muita expectativa, que chama-se o quê? O pastor Osés fala o ano inteiro de 4 de dezembro para vocês. E ele estabelece data limite só até 31 de dezembro, o ano inteiro, só até 31 de dezembro, porque ele aceita presente. Depois não mais. Depois já passa pelo ano que vem. Todo mundo fala, presente, quando você está dando presente, o que você está dizendo? Olha, você completou mais um ano de vida, eu estou feliz. E você é uma pessoa importante para mim, então está aqui. Eu reconheci e eu investi. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 4, aquela mulher de muitas costas que viu o profeta Eliseu passando, e aí ela comenta com o marido. Primeiro ela começa a servir o profeta de alimentos, e depois ela fala, olha, esse homem aí é um homem de Deus. Veja você, ela não era boba não. Sabe que naquele tempo tinha falsos profetas, tinha enganadores? Tinha. Mas ela observou Eliseu e falou, esse daí é profeta de verdade. Então nós vamos fazer um quarto aqui, marido, para ele, nós vamos colocar a escrivaninha, a cama, nós vamos colocar tudo bonitinho, resumido para você. Para que quando ele passar com o seu moço, ele estiver cansado, ele possa dormir, se alimentar, estudar e descansar, se refazer. E assim ela fez. O profeta recebeu aquela dádiva. O que a mulher fez, irmãos? Ela reconheceu, é um homem de Deus, e ela investiu. Entenda o profeta ali também como igreja. Aí perceba uma coisa. Passado um tempo, a Bíblia vai dizer que o menino falou, ai mãe, dói minha cabeça, o filho, né? Ela recebeu também a dádiva, o filho ali, né? Foi abençoada porque estava estabelecido um ambiente profético na casa dela através
profeta. E com isso você já pensa na célula também. E aí ela recebe um filho e tal, o menino morreu. Aquela mulher não era boba, entendia das coisas do Espírito. Ela não pega o filho e diz para o marido: eu vou em busca do profeta para fazer alguma coisa com o menino. Não, a Bíblia diz que ela vai pôr o menino num determinado lugar. Onde ela põe o menino, gente? Quem conhece a história? No quarto do profeta, e mais do que isso, na cama dele. A oferta que ela havia feito, a expressão da generosidade, ela coloca lá. E quando o profeta chega, o profeta não diz assim: traz o menino aqui para mim. Não, ele vai lá, no lugar onde ela foi generosa, no lugar onde ela ofertou. E ali, aquele menino vai receber vida de novo. Deus mostra, queridos, e toda a semente de generosidade que eu planto no reino, que eu planto em alguém. E detalhe, não se troca o reino para alguém. A pessoa fica tão afobada e diz assim: não, esse aqui é o meu dízimo, o meu oferta, eu vou entregar aqui porque essa pessoa está necessitada. Vai ficar necessitada a pessoa e você também depois. E cada coisa na sua ordem, né? Aquilo que é de Deus para Deus, o que é de Deus a Deus, o que é de César a César. Se eu tenho uma fonte aberta na minha vida, eu posso dar copos de água. Agora, se eu fechar esta fonte, nem eu terei o copo de água. Então a ideia é: sou fiel a Deus, a fonte está aberta, e aí eu terei água para mim e terei água para as pessoas também. Então perceba uma coisa: a estratégia de Mamon é fazer com que o homem não honre a Deus. Mamon vai comendo, vai devorando, vai enchendo de dívida para que aquele homem nunca possa ser fiel a Deus. E assim a vida financeira desse homem vai estar sempre nas mãos de Mamon. E o conselho de Mamon é assim: mas e você? Coitadinho de você. Ou seja, traduzindo o que ele está dizendo, a primazia não é de Deus, é sua. É do seu ego. Você precisa pensar primeiro em você. É dessa forma, irmãos, que todo ser humano, dia a dia, tem que fazer uma escolha. A saber, que escolha é essa? Como servir ao Senhor, com as primícias ou com os gravetos? O profeta traz um ensino que revoluciona a vida daquela mulher, e eu já vou me encaminhar para o fim com isso. Revoluciona a vida daquela mulher. Antes de ser ensinada, aquela mulher entendia que ela contava com as últimas porções da preciosa farinha, da valiosa água, do desejado azeite. Ela falou isso para ele: tenho as últimas porções em casa. Por serem as últimas preciosidades que ela tinha, o seu pensamento, aquilo seria, até aquele momento, até conhecer a palavra, a primazia era dela, do ego, do eu, né? E de quem ela mais amava, o filho. Então aquelas preciosidades seriam para ela, para o filho. Porém, antes que o último acabasse, o Senhor enviou até ela um profeta. Por quê? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: credes no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas, profetas verdadeiros, e prosperareis. A segurança, a torre forte é o Senhor. É o dom de ministrar a prosperidade. Deus deu aos seus profetas, os verdadeiros profetas. Nós temos uma alegria assim, todas as pessoas que nos cercam, né, pastor? Fazendo algum tipo de trabalho, né? Qualquer profissional. Depois que a gente começa a lidar com a pessoa, fala: ai, eu não estou dando conta do serviço. Está vindo gente daqui, gente de lá, gente de lá. Não estou dando conta. No Senhor está aparecendo tanta gente para mim. Sabe o que é isso? Prosperidade que flui. Se nós somos profetas verdadeiros e fiéis, prosperidade que flui. Aqui na igreja, tem um monte de gente crescendo, se expandindo, sendo abençoado. É o dom que Deus dá, meus irmãos. Mas esse profeta, obviamente, tem que ser verdadeiro e fiel ao Senhor. Ninguém entrega o que não tem. Não é? Aquilo que eu falo não vale no reino. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. No reino só vale: faça o que eu faço. Por isso Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso Gideão falou para os homens: olhai para mim e fazei como eu fizer. Porque há conexão, há vínculo.
Antes que o último terminasse, aquela mulher recebe o profeta. Todos têm uma chance. Todos, irmãos. A gente fica bravo, a gente fala, ninguém é tão pobre que não possa dar, ajudar. Eu sou assim. Não, puxa a sua memória. Você vai ver que antes do último chegar tinha semente lá. Por que isso acabou tudo, pastora? Comeu a semente. Já percebeu que quando a gente ora aqui, nessa questão aí das finanças, a gente ora com a organização que a Bíblia ensina? Senhor, dá segurança ao dizimista. Por tua misericórdia, concede multiplicação ao ofertante. E aquele que deseja ser um semeador, porque a Bíblia diz que Deus põe semente na mão daquele que semeia, eu posso orar dizendo, aquele que quer ser um semeador, não tem como eu falar da segurança, ele ainda não é dizimista, não tem como eu falar multiplica a sementeira, ele ainda não é ofertante. O que eu posso falar segundo a Bíblia? Abre, Senhor, a porta do emprego para ele. E assim como Deus dá segurança ao dizimista e multiplica a sementeira do ofertante, Deus vai abrir a porta do emprego para aquela pessoa. Aí a escolha será dela. Se ela entrega para Deus primícia ou cavaco. O triste é que muitos, Deus abre, ele come a semente, daqui a pouco ele está sem nada de novo. Aí não reconhece a bênção, mas fala, Deus não fez. Eu estou aqui, estou ganhando um salário de miséria, nunca dá, porque está comendo a semente, meu irmão. Semente não é para comer, semente é para plantar. Aquilo que você come é o fruto da semente, não é assim? Fruta, verdura, legumes. Até as carnes são fruto de uma semente lá do sêmen do animal. A semente não é para comer. Água, farinha e azeite, tudo que havia de mais precioso. As primícias, o que o profeta está ensinando? É para o Senhor. Por que é para o Senhor? Essa é uma pergunta que me faz, né? Por que é para o Senhor? Por que não é para mim? Primeiro, porque é uma lei espiritual que iria, no caso dessa mulher, afastar a fome, continue olhando aqui, e a morte. É uma lei espiritual que iria afastar a fome e a morte. Era o que ela precisava. Segunda coisa, porque o propósito do Senhor era prosperar aquela mulher. Sabe por quê? Porque ela era ensinável, meus irmãos. Seja para Deus uma terra fértil. Seja para Deus como terra sedenta por chuva. Receba os ensinamentos que verdadeiramente vêm do Senhor. Aplica na sua vida. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Não adiantaria Deus mandar Elias simplesmente com a cesta básica, que iria ajudar temporariamente. A gente entrega, entende que ajuda, mas na verdade Deus queria que aquela mulher tivesse um manancial dentro da casa dela. Agora, como o diabo trabalha na mente das pessoas. Eu disse para você, o homem carnal lê e fala assim, esse profeta tinha que levar alguma coisa para essa mulher, não tirar dela, coitadinha. Se ele levasse, ele estaria tirando. Se ele levasse, ele estaria tirando, porque ele ia comer um mês, acabou. Ou ele teve que ficar garimpando todo mês, não para ela. O que ele fez? No campo espiritual, ele deu, mas no material parece que está tirando. O homem carnal não entende as coisas do Espírito, é por isso que ele precisa ser espiritual. E como é que eu vou ser espiritual, pastora? Palavra de Deus e oração, as escolas, o trilho do crescimento, entender como é que funciona o reino. O mundo espiritual é totalmente oposto a isso que a gente vê aqui na terra, terreno, carnal e diabólico. O que vem do Espírito é celestial, é uma inteligência muito maior do que a nossa. E o profeta então vai ensiná-la dessa maneira, porque o profeta pede que ela alimente a ele por primeiro e não por último. Não pelo motivo que o carnal pensa que ele era esperto. Não. Segundo a lei das primícias, queridos, aquela mulher, o que ela tinha em casa? Vamos pensar na casa agora como o nosso eu. Ela tinha farinha, água e azeite. Ela tinha os últimos bocados das coisas preciosas. Tudo aquilo que era precioso era o último bocado. Porém, o que Elias falou? Pegue a água e pegue o bolo, traga para mim. Quando ela vem com o que era último, e eu já fiz isso algumas vezes aqui, mas é sempre bom fazer para você entender bem, entender bastante. Vem cá, pastor, você vai ser o profeta um pouquinho, só para todo mundo ver.
né? Se eu chamar irmã, ela vai ser a profetisa. Então vem cá, é profeta, né? Elias. No caso tem que ser um homem. Quando ela vem e ela tem o último bocado, na mão dela é o último mesmo, tá? É para comer e morrer. Mas a partir daquele momento, pensa no profeta. O profeta é a igreja, o profeta é a palavra, é tudo aquilo que Deus ordena, é o lugar onde Deus escolheu para pôr seu nome. Quando ela vem com o que é o último e ela passa às mãos do profeta, o que na mão dela era o último, nas mãos dele tornou-se primeiro, meus irmãos. Nas mãos do profeta, no altar de Deus, torna-se primícias. Pastora, eu não estou convencido, não está? Então lembra de Jesus com a multiplicação dos pães e peixes. Alguém tem alguma coisa? Chega poucos pães e poucos peixes, a mesma situação. Enquanto está na mão do garoto, não alimenta nem ele mesmo. Mas quando vem para as mãos de Jesus, primeiro ato, agradecer ao Pai. Quando tornou-se primícia, Jesus disse assim: agora pode servir. Santificou o primeiro e abençoou, que toda a multidão de mais de 20.000 pessoas comeu, fartou-se e depois ainda teve que recolher os textos, porque ninguém aguentava mais. A mesma, obrigada, pastor. A mesma coisa na vida da viúva. A partir do momento que o que era último tornou-se primeiro, irmãos, Elias falou: vai para casa, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai esgotar, e você vai comer com seu filho por muitos dias. Uma mãe te diz assim: vou comer, vou ver meu filho morrer. Agora Elias diz para ela: pode comer essa semana, mês que vem, e depois, e quem sabe outro ano, pode se alimentar, nem você morrerá, nem seu filho morrerá, porque a primazia foi dada ao Senhor. O que nós aprendemos com essa mulher? Primeiro, não sendo uma israelita, ela recebe o profeta na condição de profeta. Irmão, receba a palavra de Deus da maneira como ela tem que ser recebida, não com dúvida, não com questionamento, mas receba honrando, fazendo como você fez, glorificando, aplaudindo, dizendo: isso é bom para mim e eu vou implantar na minha vida. Segundo ponto, ao ser ensinada, ela aprendeu e imediatamente foi preparar as primícias que o profeta solicitou. Ela não esperou, deixa para o mês que vem, depois meus devocionais, eu começo daqui 15 dias, não é amanhã, é agora, dá para fazer agora, vai ser na hora. Terceira coisa, naquela situação caótica e desesperadora, aquela mulher não serviu ao Senhor com cavacos, irmãos. Ela serviu a Deus com primícias, reconhecendo que, embora estivesse numa situação difícil, reconhecendo que, embora ela tivesse aos seus olhos o último na sua casa, mas aquele último pertencia ao Senhor, e para sua surpresa, quando foi entregue a Deus, aquele último tornou-se o primeiro de muito que se multiplicou lá. Aquela mulher serviu ao Senhor com primícias e não com cavacos. Como é que você tem servido ao Senhor? E agora pense de uma maneira ampla. O que é que você doa para o Senhor? É o melhor do seu tempo? É o resto do seu tempo? Eu louvo a Deus porque a gente chega aqui na igreja, quem hoje ia dar 5 para 7, eu falei: André, pode soltar a nossa chamada de início aqui, porque já tinha vários irmãos aqui, irmãos. Sabe o que é isso, querido? É o cuidado, é o zelo. Hoje eu vou louvar a Deus. Eu sei que durante a semana muitos saem do serviço e vêm direto, e Deus está vendo esse cuidado, desse zelo. Mas no domingo, se você tem um dia mais tranquilo, você se prepara, você vai chegar aqui no meio do louvor, depois do louvor, quando o louvor está começando, todo atabalhoado, todo despreparado, todo, e não é só quem está no altar, não, muito pelo contrário, somos todos nós. O altar é o exemplo, mas todos nós. Ao contrário, você vai chegar com calma, você vai chegar em paz, você vai chegar antes e dizer: Senhor, eu estou aqui para te dar o melhor do meu louvor e o melhor da minha adoração. No seu dia a dia, o tempo de fazer seu devocional, deixa para aquela hora que eu já não estou nem pensando em mais nada, já tão cansada, eu joelho ali, nem sei o que eu falo para Deus, eu já caio e durmo. É cavaco do tempo, irmão. A quem está enganando? Ninguém.
imatura, aquela preocupação, ai, agora ninguém está vendo, não interessa que ninguém veja nada. Nós somos pastores, as pessoas, eu sempre digo isso, o pastor não está vendo grande coisa, sabe o que o pastor é? Ele é um anjo da igreja, não está aqui no altar, mas ele é um ser humano como você. A quem importa, ele vê todas as coisas, que é o Senhor Deus, ele vê na minha vida, ele vê na sua vida, ele não pisca, o salmista falou que ele não pisca, eu vou esperar Deus piscar para aprontar. Não, filho, você vai ficar a eternidade esperando aí, porque ele não pisca. Os olhos dele estão em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Queridos, exemplos clássicos para a gente agora fechar de vez. 2 exemplos clássicos para você entender o que é servir a Deus com primícias ou com cavalos. Exemplo clássico, Gênesis 4. E a Bíblia vai ver, vai dizer que não é necessário a gente inventar que a oferta de Caim não foi recebida porque era tomate, abóbora, não tem nada disso. E que a oferta de Abel era um animal, era proteína, nada disso. A Bíblia narra, e a King James, todas vão dar algum sinal para você, mas a King James ela é bem exata em dizer, eu ainda relendo esse texto hoje, ela vai dizer que Abel trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. Quando você tinha um rebanho de animais, você tinha o melhor animal, o mais bonito. Só que isso ainda não era o top do valioso. O top do valioso era a melhor gordura. A gordura tinha uma simbologia muito especial. A Bíblia diz que ele escolhe o melhor, e além de ser o melhor, sem defeito, mais bonito, né? E a Bíblia vai dizer que ele logo traz, né? Trouxe das primícias, isso quer dizer primeiro, início, e ofereceu a Deus. Agora, qual foi o problema com a oferta de Caim? Não foi a espécie, não foi porque era agrícola, não pecuária, não. O problema foi que a Bíblia vai dizer que com o passar dos dias, ou em outras traduções, no cabo dos dias, no fim, o cavaquinho que sobrou, ele trouxe uma oferta, ele trouxe coleta. O que é coleta? Oferta comum que eu faço, sabe? E às vezes a pessoa até olha, nem coleta pode ser isso, irmão, assim, isso aqui não vai fazer falta, isso aqui eu posso dar, põe lá. Foi isso que ele trouxe. Por isso não foi aceito. Porque a questão de Deus é mais profunda, envolve o coração. E Deus viu o envolvimento de coração de Abel. Abel trouxe primícias, Caim trouxe cavalo. Então, pelo valor, pela espécie, não. Claro que envolve também, né, irmãos? Não, isso aqui é minha primícia, é o que não vai me fazer falta, não tem diferença nenhuma, tem que botar uma primícia ali. Então tá, põe aqui, essa aqui mesmo, tá aí. Não é primícia, né? Eu sei que não é. Então, é uma oferta comum. E Caim fez mais ou menos isso. Outro exemplo, Juízes 6, capítulo 6, versículo 24 a 27, rapidinho dizendo para você que o anjo do Senhor aparece para Gideão com um propósito. E a Bíblia diz que Gideão faz lá um primeiro altar, que ele até chama de Jeová Shalom. Mas, alguns estudiosos vão dizer que a forma como Gideão elaborou esse altar ainda foi com uma mente escrava, né? Imagine um escravo elaborando um altar. Então, eu vou pegar os cavaquinhos, não tenho lenha, botar um animalzinho que está meio ceguinho ou meio perneta, mas é porque o Senhor sabe da minha situação. Começa a justificar, né? Eu estou fazendo só essa ilustração, tá? Nada disso é histórico, para você entender mais ou menos o contexto da coisa. E aí você vai ver que o anjo do Senhor aparece uma outra vez para ele e diz assim: olha, você vai fazer um altar, e agora o anjo do Senhor dá os montes para ele. Esse primeiro aqui, Gideão, é cavalo. Para Deus nós vamos fazer primícias. E Deus ensina. Para a viúva ele mandou Elias, para Gideão ele mandou o anjo. E aí diz para ele: sabe lá onde seu pai tem aqueles bosques? Sabe lá onde seu pai tem idolatria? O que é idolatria? Primazia do eu, primazia do ego.
Então é lá que você vai montar esse altar. Você vai derrubar aqueles postes ídolos, você vai limpar aquele lugar, Gideão, e aquele lugar que está sendo um palco de idolatria será um lugar para cultuar o Senhor, porque quando você levanta um altar, você está falando de oração, você está falando de adoração, você está falando de louvor ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o anjo ainda diz: pegue o segundo boi. O que era o segundo boi? Era aquele melhor animal, como Abel pegou. E é este segundo boi, o mais valioso. Esse segundo boi, irmãos, estava separado pelo pai de Gideão. Ele iria ofertar a Baal. E o anjo chegou e disse: não, você vai colocar no altar do Senhor. E Gideão assim fez. E Gideão assim obedeceu. E você conhece a história de vitória de Gideão. Esses dois exemplos são clássicos. Só para arrematar, vamos lembrar de Ananias e Safira? Chegam lá com alguns cavalos e dizem assim: isso aqui são as minhas primícias. E Pedro vai dizer: olha lá o que eu acabei de falar antes, por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Não é para mim que vocês estão mentindo. Vamos pensar em Jonas. Falamos de algumas coisas que nos remetem a finanças, mas vamos pensar em Jonas, em ministério. O Senhor diz para ele assim: vá para Nínive e lá você vai pregar. Essa é a ordem. Obediência também é primícias. Em cada área da nossa vida nós temos determinadas primícias a oferecer. Jonatas da primazia ao eu. Que isso? Eu conheço os ninivitas, capital da Síria, povo violentíssimo. Eu vou ser puxado por aquelas carroças, esfolado em praça pública, vou nada. Eu vou é para Tarsis. E o que acontece? Vem lá um prejuízo imenso. Todo aquele navio que Jonas estava nele, tiveram que jogar tudo ao mar, porque Jonas tornou-se objeto de maldição, debaixo de desobediência. Então não se engane, irmão, não se engane. A desobediência gera maldição, a obediência gera bênção. É tão difícil das pessoas entenderem isso. Muitas vezes estão sofrendo, estão enfermas, estão com dificuldades, porque desobedecem. Não é o pastor simplesmente, mas aquilo que a palavra de Deus está orientando. Então, veja só, o último exemplo que fecha, um exemplo muito bonito, que é do rei Davi. Segundo Crônicas, capítulo 24, no versículo 22, você vai ver. Está lá, uma desobediência aconteceu, a praga está matando 70 mil homens. E ele disse: Senhor, como é que eu resolvo isso? O Senhor, obviamente, nesse caso vai exigir o quê? O arrependimento. E aí o Senhor falou: você vai levantar um altar, você vai fazer um sacrifício que cessa a praga. E a Bíblia diz que o Senhor apontou o lugar, o Senhor ensina. E o rei vai até lá, e quando ele vai falar com Ornã, o dono da eira, ele diz para Ornã assim: eu preciso dos animais, eu preciso da eira, e eu vou pagar o preço cheio. Olha lá, primícias. Ele não vai dizer assim: Ornã, faz um abatimentozinho aí para mim, porque eu desobedeci a Deus e agora eu vou ter um gasto com isso, Ornã. Ele fala: faz o preço cheio. Ornã fala: meu rei, de jeito nenhum, eu vou lhe ceder tudo, você é o rei aqui, você pode pegar os animais. E se Davi não fosse um homem segundo o coração de Deus, valeu, que legal, não vai custar nada, que boa, é de Deus isso. Às vezes, no engano e na desobediência, a pessoa fala até que é de Deus o caminho que o inimigo está oferecendo. E aí ela fica cega. Mas Davi não foi assim. E ele disse: eu não vou oferecer ao Senhor oferta que não tenha custo algum para mim, de forma alguma. Você vai pôr preço em tudo. E eu vou comprar, porque aquilo que eu preciso oferecer a Deus tem valor. Amado, as primícias, elas têm um alto custo. Para você ceder o melhor do seu tempo, muitas vezes você tem que acordar mais cedo, né? Para você se organizar, estar na casa de Deus e adorá-lo da melhor maneira, muitas vezes você tem que abrir mão de outras coisas que iriam roubar o tempo e fazer você chegar atrasado na igreja. E assim é na nossa vida, no cotidiano. Para separar o primeiro da sua renda, você precisa crer e entender a palavra, porque senão você vai dizer: não, isso aqui vai para a conta, não, isso aqui vai não sei para onde. E enquanto você não age assim, você não desfruta e não conhece a vida abundante que o Senhor tem para dar. Primícias têm um alto custo, porque se não tiver, não é primícia. Mas eu vou dizer uma coisa para você:
custa na hora de entregar, só que depois, aquela abertura que Deus faz do céu, meu irmão, você não consegue nem mesmo explicar. Como é que Deus multiplicou seu tempo e você produziu por 2 dias em um só? Como é que Deus abençoou seu ministério e pessoas aceitaram Jesus quando você falou da palavra? Como é que Deus multiplicou a sua dispensa e abençoou de maneira que você não consegue explicar com a matemática da terra? E o último testemunho, isso também o pastor me falou essa semana. Ele diz assim: eu chorei com uma pessoa que me disse que está com as porções de comida todas contadas. Se ela fizer um pouquinho a mais uma refeição, falta para outra. Ele está compartilhando comigo até para a gente poder fazer algo. Chorei com essa pessoa, cara, e vi quanto que Deus tem feito de milagre. Porque a gente faz comida aqui, e eu como, eu dou um lado, eu colar, eu mando aqui, mando ali, vai ali. E ele falou assim: agora que eu me dei conta que de domingo eu faço um pacote de meio quilo de macarrão, é isso? Ele falou: gente, alimenta tantas pessoas que não é possível que um pacote de macarrão alimente dessa forma, tenha provisão e a bênção de Deus sobre esse alimento. Irmão, é isso que a gente vê na nossa vida e na nossa casa quando o primeiro é santificado. Então entenda e receba essa palavra, que você possa. Eu vou orar agora com você, pedir pessoal do louvor vir aqui. O objetivo, irmão, dessa palavra é despertar em você esse desejo de, em todas as áreas da sua vida, servir a Deus com primícias e com o melhor. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se as pessoas já têm dito assim para você: ah, você só se preocupa com a igreja, você vai para a igreja, uma hora você está orando, outra hora você está na escola, aí você é um chato, está no caminho certo. Você já está fazendo as coisas de Deus com esmero. Quando ninguém liga, ah, você vai para a igreja? Não, parece dizer que você nem era crente mais, porque você vai menos na igreja do que eu. Ó, o inimigo está lá, batendo palma, ele não vai usar a boca de ninguém para lhe pôr dúvida. Mas quando você está fazendo as coisas de Deus, ó, no amor, no cuidado e no zelo, muita gente vai tacar pedra, você não vai brigar com ninguém não, você vai só interceder e falar: Jesus, você revela para essa pessoa como o Senhor se revelou para mim, que ela vai ficar assim que nem eu, como ela está dizendo, boba, maluca, que é a melhor coisa do mundo que tem para a gente ser. Amém, querida? Esse é o objetivo dessa palavra. Se coloque em pé no seu lugar, se coloque em pé no seu lugar. O pessoal vai preparando um cântico aqui, mas eu vou orar com você antes. Eu quero que você feche os seus olhos e pense aí em todas as áreas da sua vida. É só você e o Espírito Santo, não precisa falar para ninguém. E você vai fazer uma análise aí, como é que você tem servido ao Senhor? É com cavacos? É com gravetos? É com primícias? Você tem servido ao Senhor murmurando, reclamando? Ou você tem servido ao Senhor glorificando, louvando, adorando? Você tem servido ao Senhor com o melhor do seu tempo? Ou é com o que sobra, é de qualquer maneira, é sem saber direito o que está acontecendo? Você tem servido ao Senhor com as primícias da tua renda? Ou é quando dá, se der e quase nunca dá? Faça uma análise hoje. Em toda a área que você perceber que tem cavacos, que tem gravetos, diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa, meu irmão, arrependa-se, porque verdadeiramente onde há arrependimento o Senhor traz perdão. Faça com o Senhor uma nova aliança neste dia, uma aliança de entregar o melhor do seu tempo no seu devocional, de entregar os primeiros frutos da sua renda, de entregar a alegria do seu coração, tirando a murmuração, rejeitando a maledicência, rejeitando as palavras torpes, rejeitando a malícia. Em nome de Jesus Cristo, Pai de amor e Deus de bondade, eu oro pela tua igreja, que recebe a tua palavra nesta noite, Senhor, como um povo, ó Deus, devotado a ti, como um povo sedento da tua presença. Nós queremos fazer o melhor, nós queremos te servir com excelência. Perdoa, Senhor, se alguns cavacos foram apresentados ao longo do caminho, pela falta de conhecimento, pela displicência, pela cegueira que o inimigo colocou. Nessa hora, ore, meu Deus, para o coração que verdadeiramente se arrepende
puros para te servir. Ordena teu anjo, Senhor, que venha com a tenaz para purificar os lábios, tocando com fogo, tirando a murmuração, tirando a malícia da mente, do coração, purificando e limpando, Pai. Que a nossa vida seja um altar ao Senhor, que o nosso dia a dia seja um culto ao Senhor. Ah, Deus poderoso, toma pelas mãos agora aqueles que querem nova vida, aqueles que querem te servir, com primícias em cada área, em todas as áreas, no poderoso nome de Jesus. Que um novo ciclo se inicie agora, em nome de Jesus oramos e agradecemos, louvando ao Senhor. Louve a Deus, querido. Glória a Deus, aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Adorador excelente, me tornar. Eu não consegui contar o que vai acontecer. Eu só peço que não. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso ficar. Tem adoração em meu DNA. Adorador por excelência. Adorador por excelência. Adorador por excelência. Quero ser o melhor. Quero oferecer me tornar. Eu não consegui contar com o que vai acontecer. Eu só quero ver tu és a razão do meu viver. Eu não posso ficar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Levante as mãos assim para assim, diga. Quero ser. Vou encerrar com vocês dizendo um adorador por excelência. Só para nós com o Senhor, vem comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aplauda o Senhor assim. Aleluia. Pode se sentar, preparando suas primícias, as primícias para trazer ao Senhor agora, da dispensa, do alimento, também da sua renda. Eu quero, enquanto vocês vão recebendo aí, os pastores vão interceder comigo aqui, alguns nomes que vieram durante a transmissão. A folhinha, vê se a folhinha está aí. Alguém alcança para mim, por favor. Além do Adalto dos Santos, que está internado com Covid, nós temos. Acho que. Vê se tem mais algum ali. Esse aqui é um outro recadinho, obrigada. Tem também a Ana Laura, Glória, Nelson, Silvio, Lídia Família, Roseli, Ana Laura também, de 6 aninhos, e a Silvia. Tem 2 Ana Laura aqui, tá? Então nós vamos orar nesse momento, irmãos. Nós oramos aqui há algum tempo atrás e recebemos depois testemunho de pessoas que foram curadas da Covid. Então, nós vamos interceder agora. Enquanto o diaconato vai distribuir as cemiteiras, tá bom? Os pastores vão interceder. Você que está na transmissão comigo,
nosso Deus e nosso Pai. Senhor é o Deus que cura, que liberta e que restaura. Tantos testemunhos, Senhor. Recebemos testemunhos até mesmo dessa transmissão de pessoas que já foram alcançadas por este poder. E agora, Pai, nós intercedemos pela vida da Ana Laura, da Glória, do Nelson, do Silvio, da Lídia e de toda a sua família, pela vida da Roseli, pela vida da Ana Laura, que tem 6 aninhos, Senhor. E nós estamos declarando que extirpado está sendo este tumor pelo poder da fé, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo agora. Que este corpo estranho perca as forças e vá reduzindo até desaparecer no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Intercedo pela Silvia, Senhor, intercedo pelo Adalto dos Santos, Deus, que todos os espíritos malignos que dão vida a essas enfermidades, agora amarrados e amordaçados, sejam lançados no local determinado por Jesus Cristo. Essas doenças percam a vida e desapareçam juntamente os sintomas e todo o lixo espiritual que tem causado essas doenças, meu Deus, seja varrido da vida dessas pessoas para o local determinado pelo Senhor Jesus Cristo, que elas recebam o bálsamo da saúde e da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, que essa criança agora, onde ela estiver, Senhor, seja ela alcançada pelo poder da fé, e que esse milagre seja testificado aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ora, assim, enquanto a gente já liberou a oração aqui, enquanto os irmãos recebiam a sementeira, eu vou me despedir da transmissão. Deus te abençoe. Quinta-feira da vitória, estamos aqui. Jesus não voltar até lá, às 20 horas, celebrando ao Senhor, uma palavra de fé e de bênçãos para a vida de todos. E semana que vem, segundo domingo, Santa Ceia do Senhor, a partir das 19 horas. Uma semana abençoada para você. Deixamos o nosso beijo. Tchau.